Meus queridos, vamos lá, vamos dar sequência ao nosso estudo, então, agora trazendo a íntegra para vocês desse longo sermão de Jesus que ele faz para os seus discípulos. Eu chamo a atenção de vocês para os títulos que eu coloquei aqui em cima, que tentam fazer uma síntese a respeito daquilo que os versículos que o texto está tratando. Esse título, ele é representativo do meu olhar, a síntese que eu entendo daquilo que está sendo tratado. Ele não está dividido assim no texto bíblico, mas serve para orientar o pensamento, orientar a visão. Percebam também que eu coloquei aqui, lado a lado, os textos em paralelo de Mateus, Marcos e Lucas, para vocês verem as semelhanças, as similitudes e as diferenças, os acréscimos, né, que cada autor vai fazer no relato, na maneira como vai compor esse grande discurso de Jesus, né? Vocês percebam então que Jesus começa a sua resposta, aquela tríplice pergunta, ou aquelas duas perguntas, dependendo do autor que você se utilize. E aqui, meus queridos, já fica claro que a abordagem nossa principal segue a narrativa de Mateus, né? E Jesus começa a responder aquele questionamento com uma série de advertências para o discipulado, dizendo para tomarem cuidado com os enganos, porque diz ali Mateus: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Ou acrescenta Lucas: sou eu e o tempo está próximo, aquela ideia da consumação da era. E percebam de antemão que Jesus está falando aqui de um tempo em que ele não estaria presente e que haveria uma disseminação de provavelmente doutrinas ou de pessoas tentando falar em seu nome em verdades, né? É, cujo conteúdo tem potencial de enganar a muitos. Esse é um ponto bastante importante, como nós vamos ver no desenrolar desse nosso estudo. Jesus então aprofunda sua resposta e começa a falar de tribulações bastante grandes para o discipulado e para a humanidade. E aí você começa a ver aqui o texto: e ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras de Jesus. Olhai, mas não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Esse ponto é interessante, ainda não será o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, e haverá pestes, e terremotos em vários lugares, mas essas coisas são como o princípio das dores. Jesus fala então, traça aqui um quadro bastante interessante, bastante conhecido nosso, né? E conhecido nosso da humanidade em muitos tempos. Jesus passa a trazer aqui situações de aflição e de tribulação, respondendo quando seriam ou quais seriam os sinais que antecederiam aqueles eventos, né? Trazendo a ideia de que guerras, haveria fome, haveria pestes, haveria terremotos, e isso, meus queridos, continua sendo uma advertência, um quadro muito atual para a humanidade. Jesus prossegue, então, perdão, traçando um quadro bastante sombrio de previsões para o discipulado, um quadro bastante típico de uma mensagem que seria distorcida e seria objeto de perseguição. Vamos lá, Mateus. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Diz Marcos que eles seriam entregues, os discípulos, aos concílios
e as sinagogas para lhe servir de testemunhos, né? E sereis apresentados perante presidentes e reis por amor de mim para lhe servir de testemunhos, seriam testemunhos para o discipulado. E volta Mateus: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Percebam que Jesus traça aqui um quadro de divisão, de dissidência, e volta com a temática de muitos falsos profetas que virão e enganarão a muitos, que vai trazer como consequência o esfriamento do amor de muitos e do amor de alguns. Então veja, a mensagem cristã seria objeto de perseguição, porque Jesus não se coloca presente nesse quadro, né? Ele fala de um momento que pessoas viriam em seu nome, né? Em nome daquilo que ele pregava, em nome da sua doutrina, e essa doutrina seria objeto de perseguição, seria objeto de disputas, seria objeto de traições e de ódios, e haveria um momento de esfriamento de tudo aquilo. E aí vem uma advertência bonita que está só em Mateus: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E esse é um texto muito bacana em que Jesus incita, recomenda a perseverança na sua doutrina, perseverança nos seus ensinamentos, como parte importante desse processo de salvação, né? Marcos e Lucas trazem um tema bastante interessante quando Jesus diz que quando essas perseguições estiverem no seu auge, eles estariam sendo levados para testemunhar perante os concílios, perante as sinagogas, perante os presidentes, né? Perante os reis, que eles não se preocupassem de antemão com o que eles haveriam de dizer, porque Jesus nos traria ou lhes traria sabedoria, né? O que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo que falareis por vós. O que levou uma situação muito curiosa, agora já aqui na pós-verdade, né? Já uma situação em que o discípulo imagina que não precisaria preparar o seu discurso em outras circunstâncias, como, por exemplo, ministrar os ensinamentos de Jesus, porque o Espírito Santo, ou os santos espíritos, os espíritos falariam por eles, mas notem que isso era uma situação muito específica lá, ali, né? Eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem, né? E aí vem aqui a parte final do discurso, dessas previsões, em que Jesus vai trazer a necessidade de que esse evangelho do reino seja pregado em todo o mundo, para todas as nações, antes então que o final chegue, e aí então chegaria o final dos tempos, da era ou da história, conforme nós veremos adiante. E aqui, meus queridos, no verso 15 de Mateus, no verso 14 de Marcos, que Jesus vai trazer a referência ao livro do profeta Daniel, que vai nos levar a uma imersão nesse interessantíssimo livro. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, e aqui estar onde não deveria estar, segundo Marcos, quem lê entenda, essa advertência é quem lê o profeta Daniel entenda aquilo que ele está
dizendo, né? A abominação da desolação, a profanação horrível, o sacrilégio terrível, em diversas traduções, num sentido mais literal, de uma coisa abominável que causa horror, que causa repulsa, da qual falou o profeta Daniel, e que será objeto de enormes tribulações tão grandes como jamais teria acontecido desde o início do mundo. Aqui ele estaria se referindo. A questão teológica, em termos históricos, que se põe é: isso já se cumpriu, aquelas palavras do que Daniel predisse já teria se cumprido, seja lá o que for, num passado, ou se estaria apontando para um acontecimento futuro? Grande parte, se não a imensa maioria da teologia, irá concordar que a abominação desoladora do profeta Daniel se cumpriu quando o rei da Síria, Antíoco IV Epifânio, colocou um altar e uma estátua pagã do Zeus Olímpico no lugar santo, no dia 15 de dezembro de 167 a.C. Tratava-se então do templo reconstruído por Esdras e por Neemias após ter sido destruído lá por Nabucodonosor, a história que a gente conhece, né? E esse templo teria sido retomado pelos macabeus, que venceram os sírios e os expulsaram. E a revolta dos macabeus é uma história que você só vai encontrar aqui num livro de tradição católica, como a Bíblia de Jerusalém. Você vai encontrar o primeiro e o segundo livro de Macabeus dentro do cânone das Escrituras Sagradas. Se você buscar esse livro numa Bíblia de orientação evangélica, você não vai encontrá-la, porque os reformadores retiraram. Entenderam que esse livro não estaria revestido, esses livros, na verdade é um livro só, que dividido em duas partes, não estaria revestido da canonicidade. Ele seria um livro histórico, que retrataria um pouco a história do povo hebreu, um livro importante, mas não um livro inspirado por Deus para compor o cânone cristão, por isso ele se encontra retirado de lá. Mas vamos aprofundar um pouco mais com Jesus no seu discurso essa história da abominação devastadora e sobre todos esses fatos históricos que ocorreram a partir de. E segue Jesus o seu pensamento, então, dizendo que quando virem a abominação da desolação estar, do que falou o profeta Daniel, estar no lugar aonde não deveria estar, então os discípulos deveriam fugir para os montes, né? Quem estivesse sobre o telhado não descesse a buscar alguma coisa na sua casa, e quem estivesse no campo não voltasse atrás para buscar as suas vestes, porque haveria então uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até aqueles tempos, e diz Lucas, porque seriam dias de juízo divino, dias de vingança, para que se cumprissem todas as coisas que estariam escritas. Então, diz Lucas, cairão ao fim da espada e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada, até que os tempos dos gentios se completem. Meus queridos, esse é o quadro bastante devastador traçado por Jesus, e que se a abominação da desolação de que falava o profeta Daniel teria ocorrido em 15 de dezembro de 167 a.C., no episódio da revolta dos Macabeus ante a estátua do Zeus Olímpico, é também um certo consenso de que a segunda parte da profecia vai nos remeter à expulsão, à retomada de Jerusalém pelo exército de Tito, que teria ocorrido e ocorreu no ano 70 depois de Cristo.
A Bíblia King James vai trazer uma descrição a respeito desse momento histórico e vai dizer que a cidade de Jerusalém estava repleta de judeus de todas as partes. No entanto, os dois mais poderosos partidos judaicos se digladiavam entre si, achando-se em verdadeira guerra civil, a ponto de incendiarem os estoques de alimento uns dos outros. E somente se deram conta e se juntaram quando Tito teria rompido o primeiro portão de entrada de Jerusalém, mas aí foi tarde demais. Tito e o exército romano incendiou tudo, depredou a cidade, e até as pedras do templo foram separadas para colher o ouro derretido que se infiltrara nas junções. É, sobrando então apenas um resto de muralha como símbolo do aniquilamento de Israel, e hoje esse resto de muralha é o chamado Muro das Lamentações. Para quem vai em Israel, está ali um marco. Né? Mais de 1 milhão de judeus teriam morrido naquela época e a destruição foi tão vasta quanto cruel. Os relatos seriam horríveis, correspondendo um pouco àquele quadro que Jesus teria trazido. Israel desaparece então como nação, os judeus são espalhados pelo mundo inteiro. Tito profanou o templo, entrando no lugar santo e despojando todo o tesouro e utensílios ali, preciosos, como a menorá, o candelabro de ouro. E o imperador Vespasiano, imperador romano, pai de Tito, declarou então toda a nação de Israel como sua propriedade particular e doou grandes propriedades ou porções daquela terra a seus amigos e colaboradores. Dentre eles, o conhecido historiador judeu e fariseu Flávio Joséfo. Muito bem. Diz ainda, há relatos históricos, que pouco antes disso ocorrer, dos anos 70, os discípulos de Jesus, lembrando-se das palavras do Mestre, fugiram de Jerusalém e se refugiaram nas montanhas da Transjordânia, onde se localizavam as terras de Pela, e salvaram suas vidas. Lida assim em curta retrospectiva histórica, a profecia de Daniel mencionada por Jesus se cumpriu quando o rei sírio Antíoco Epifânio IV profanou o templo, fato que o levou à revolta dos macabeus, conforme eu já disse. Mas teria sido usado essa imagem, aquela referência, para falar de outra abominação desoladora que se realizaria no futuro e que reportaria então a ocorrência da invasão de Tito e a destruição do templo. A citação de Daniel então seria exemplificativa e teria se cumprido quando da destruição da cidade no ano de 70 depois de Cristo pelos romanos. E é assim que Lucas parece entender, porque ao descrever seu texto depois da invasão, ao escrever seu texto depois da invasão romana, ele não faz menção à profecia de Daniel, mas ele já traz o fato da cidade estar cercada pelos exércitos, né? Então, já fazendo uma referência aos exércitos romanos que a teriam cercado e destruído. A questão que se põe é: será, né? Será que as profecias nos remetem a uma leitura perspectiva da história em que fatos se sobrepõem a fatos e à medida que vamos caminhando no tempo, subindo no espaço, sua paisagem vai se ampliando e vamos enxergando cada vez mais coisas? O que seria esse tal tempo dos gentios de que nos fala Lucas? Enquanto isso implicaria em termos temporais, em horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, milênios, é o que vamos tentar entender, assim, para entender se as profecias já se cumpriram no passado da história ou se há coisas ainda por vir que precisam ser entendidas e compreendidas pelo discipulado. E Jesus prossegue então no seu relato da grande tribulação, da grande aflição que tomaria as pessoas naqueles dias, dizendo que aqueles dias seriam abreviados, né?
se não fossem abreviados, ninguém se salvaria ou nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, dos escolhidos, aqueles dias seriam abreviados, né? E aí retoma a temática da existência de falsos cristos que viriam falar em nome dele, em verdades, né? Eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, não lhes deis ouvidos. É uma advertência recorrente de Jesus que fala a respeito de uma deturpação da sua mensagem e da sua própria pessoa, né? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão então tão grandes sinais, tão grandes prodígios que, se possível fosse, enganaria até os próprios discípulos, até os próprios eleitos. Advertências muito claras que Marcos vai registrar, e eis que de antemão vos tenho dito tudo isso, no sentido de que ficais, sobretudo, alertas, ficais vigilantes diante desse quadro e dessas coisas que estão por acontecer ou que se aconteceriam após a saída de Jesus, né, do mundo, ou a volta de Jesus para a casa do Pai, naquele momento em que a sua doutrina teria que ser espalhada por todo o mundo antes de que o final chegasse. E aí vem, meus queridos, a conclusão do discurso propriamente dito. Depois Mateus e os evangelistas vão encaminhar algumas parábolas de vigilância e tal, né? Mas aqui é a conclusão com a solução final que Mateus encontra a respeito da parúzia ou da volta de Jesus, né? Vamos ao texto. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, a parúzia, a volta de Jesus, né? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Né? Perceba. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. Jesus aqui então anuncia a sua volta para o restabelecimento das coisas, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombetas. é, e quando essas coisas acontecerem, diz Lucas, olhai, é, porque está próximo a sua redenção. É, Como eu já lhes disse, a parúzia é a solução encontrada, sobretudo por Mateus e sobretudo por ele, para explicar a frustração da não implementação imediata do reino dos céus naqueles dias, uma vez que o Messias estaria ali, estaria entre eles. Né? Jesus teria vindo, Jesus seria o Messias esperado, e aparentemente as coisas não teriam mudado conforme eles esperavam que mudassem. Então, não foi naqueles dias, mas Jesus predisse muito claramente que voltaria, né, e que nessa volta seria então o momento da implementação definitiva desse reino. Ocorre que aqui no texto diz que é imediatamente após o tormento daqueles dias da grande tribulação, que em termos históricos pode ser entendido como tendo se cumprido lá atrás, né, na invasão de Roma a cidade de Jerusalém, a destruição do templo em 70 depois de Cristo, ou seja, ocorre que já se passou 1950 anos depois daqueles fatos e nada de Jesus voltar. E nada desses sinais, né? O sol escurecer, a lua não dar a luz, e o sinal do Filho do Homem ser visto como relâmpago do Oriente até o Ocidente se mostra, né? O que nos remete à ideia de que pode ser que esses fatos não tenham ainda se cumpridos. Ou será que já se cumpriram? Ou será que Jesus já teria voltado e nós não teríamos
percebido ou nos dado conta disso, é em parte sobre essa perspectiva profética histórica que nós vamos discorrer nesse nosso olhar sobre esse estudo. E é aqui então que Jesus faz uma significativa metáfora com uma parábola, a parábola da figueira. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão, né? Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas, ou seja, Jesus nos remete a uma mudança de estação e fala para ficarmos atentos, porque assim como nós sabemos, observando a figueira com os seus ramos, quando eles estão tenros, que o verão se aproxima, assim também quando todos esses sinais estiveram ocorrendo, é sinal de que as coisas estão prestes a ocorrer, ou como diz Lucas, sabei que o reino de Deus está perto. E é aí que vem uma palavra enigmática para a teologia tradicional, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam, que é algo que faria muito sentido e faz muito sentido se você pensar na invasão de Roma no ano 70 depois de Cristo, que foi observada por toda aquela geração. No entanto, se você está falando da parúzia, da volta de Jesus para o restabelecimento de uma doutrina que foi deturpada ao longo dos anos, a que geração é essa que Jesus se refere, né? Essa é uma compreensão que fica interditada para todas aqueles entendimentos teológicos que não têm a chave da reencarnação para fazer essa exegese, né? Se você não entender que toda essa geração de espíritos que fazem o seu processo evolutivo no planeta Terra, essa palavra fica totalmente incompreensível e sem sentido, né? No entanto, perceba, há uma advertência no final, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai, remetendo então para um cumprimento num futuro desconhecido, que nos reforça a perspectiva de que aqueles fatos não se encerraram, não se concluíram, não se fecharam na invasão de Tito no ano 70. Isso ainda estaria por se desenvolver ao longo da história, ao longo do tempo, sobretudo há o momento da parúzia, o momento da volta e do restabelecimento de tudo, a implantação definitiva do reino. Essa é uma perspectiva que ainda está por vir. E prossegue então o texto com maiores detalhes, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será na vinda do Filho do Homem. Perceba que Jesus vai buscar um texto muito, muito conhecido do judaísmo, a pessoa de Noé, né? Está lá no livro de Gênesis, logo no comecinho, lá por volta do capítulo 7, 8, quando Deus tem, digamos assim, um entendimento de que a criação não havia dado certo, ele resolve destruir tudo e matar a humanidade, mas ele faz ali uma aliança com Noé. E Noé determina que Noé, então, traga a sua família, e, enfim, toda aquela história conhecida dos animais. Enquanto Noé construía a arca, as pessoas levavam uma vida comum, é isso que o texto está dizendo, e não se davam conta de que o juízo se aproximava, né? O juízo divino, que poria por terra, ou, no caso,
por água, né? Boa parte da humanidade assim também seria, né? E nesses momentos, e aí, assim, nós temos uma série de falas bastante simbólicas e que serão trabalhadas. Nós estamos só fazendo agora um panorama do sermão para que a gente conheça sobre aquilo que nós vamos falar. Então, ali se diz que estando dois no campo, um será levado e o outro deixado. Estando duas moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. É, e novamente advertência, porque não sabemos o dia nem a hora, e aí vem outra comparação, outra metáfora, outra parábola, né? Tempos de vigilância. Se o pai de família soubesse em qual vigília da noite haveria de vir o ladrão, ficaria vigilante. Mais uma advertência para que nós nos mantenhamos, nós, os discípulos, né? Se mantenham vigilantes, porque o juízo é certo, a volta é certa. Será como nos dias de Noé, estaríamos todos levando a nossa vida comum, a nossa vida normal, é, e quando essa volta, esse juízo se cumprir, então haverá uma separação em que alguns permanecerão e outros não poderão permanecer, né? Marcos traz alguns detalhes ali quanto à vigília em que isso ocorreria, né? Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo. Perceba quantos elementos simbólicos, quantos elementos alegóricos, enquanto Lucas se apresenta mais assertivo nessa passagem, e vai dizer: não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, dizendo que os aspectos da vida material nos tomam muita atenção, realmente nos tomam, e essa atenção muitas vezes se sobrepõe às coisas que são realmente importantes, e aí, quando o Filho do Homem vier, nós não conseguiremos estar de pé diante dele, porque estivemos cuidando de outros interesses, em desacordo com a proposta síntese do cristianismo, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça sobre todas as demais coisas que serão acréscimos, serão acrescentadas. E por fim, aí é por fim mesmo, meus queridos, Mateus traz mais uma parábola. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Pergunta ele. Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens, mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Percebam, meus queridos, que Mateus começa a intercalar parábolas de vigilância com parábolas de responsabilidade que vão ilustrar o discurso e o seu complemento. E na sequência de Mateus, Mateus vai se desenrolar também esse mesmo sermão no capítulo 25, com mais três parábolas, mais duas de vigilância, mais uma de vigilância, a das 10 virgens, mais uma de responsabilidade, a dos talentos, que é muito semelhante a essa, né, do servo fiel e prudente, né? O servo que emprega os seus talentos e é colocado sob maiores responsabilidades, ao passo que o servo que não utiliza os seus talentos haverá de perdê-los, né? E aí ele arremata com a grande parábola do julgamento das nações. Meus queridos, para entender isso tudo, é por isso que dividimos então esse estudo, o estudo do sermão profético, em duas perspectivas. Uma, como eu já lhes disse lá no começo, na apresentação do estudo, uma com a visão na coletividade, na perspectiva histórica, na perspectiva profética, e outra com um foco na individualidade, com a análise
análise mais das simbologias e dos elementos alegóricos que remetem ao processo da assimilação do reino por parte do indivíduo. E eu seguirei então agora com a leitura profética e me valendo, sobretudo, conforme já lhes expliquei, desse extraordinário livro e já lhes recomendei a aquisição desse extraordinário livro do Wallace Oliveira, né, O Sermão Profético, uma visão espírita do final dos tempos, onde faremos então agora uma imersão nas muitas profecias de Daniel, que escreve o Apocalipse do Antigo Testamento, né? E que vai se conjugar ali com o Apocalipse de João no Novo Testamento. É isso que nós faremos nesse instigante estudo que eu espero consiga despertar o seu interesse para esse tempo, esse termo, essa ideia de que os tempos são chegados, né? E de que nós estamos num momento de mudança de estação e porque os sinais estão aí, estão visíveis, estão lá fora, bastando que a gente consiga interpretá-los. É o que faremos então a partir dos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos, e vamos juntos.